É só isso que sobrou para você, mamãe? Uma cabana velha caindo aos pedaços? Aproveite sua aposentadoria no mato. A risada curta e debochada da minha filha, Sofia, ecoou na sala fria do escritório de advocacia, mais cortante do que qualquer lâmina. O marido dela, Ricardo, sorria ao seu lado, um sorriso de vitória que não tentava esconder. Ali, diante do advogado que mal me olhava nos olhos, eu senti o peso de uma vida inteira de sacrifícios se transformar em pó. O cheiro de papel velho e do perfume caro de Sofia misturava-se no ar, sufocando-me. Minhas mãos, escondidas debaixo da mesa, tremiam tanto que eu precisei apertar a pequena foto gasta de Afonso que guardava na bolsa, apenas para sentir algo sólido, algo real, em meio àquela traição que se desenrolava na minha frente. Meu nome é Lourdes, e essa foi a frase que minha única filha me disse no dia da leitura do testamento do meu falecido marido. O homem com quem construí um império do zero me deixou com as migalhas, e minha filha riu da minha desgraça. O que você faria no meu lugar? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? E me conte de qual cidade você está me ouvindo, por favor. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Levantei-me em silêncio, sentindo os olhares de pena do advogado e de desprezo da minha própria filha. Peguei a chave solitária que o Dr. Monteiro me estendeu sobre a mesa de mogno polido. Ela era fria e pesada, o símbolo de tudo o que me restava. Não disse uma palavra. Não olhei para trás. Caminhei para fora daquela sala sentindo como se cada passo me afastasse não apenas deles, mas de toda a vida que eu conhecia. No elevador, o reflexo no espelho mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Pálida, encolhida, com os olhos fundos de uma dor que parecia antiga, embora tivesse acabado de nascer. A humilhação era um manto pesado sobre meus ombros, e o silêncio deles a confirmação do meu abandono. Durante o trajeto para casa, um táxi que parecia tão anônimo quanto eu me sentia, as luzes da cidade passavam borradas pela janela. Cada prédio, cada avenida, era uma lembrança do suor que eu e Afonso derramamos. Lembrei-me do dia em que ele me abraçou no terreno vazio, onde construiríamos nossa casa, nossa fortaleza. Isto é nosso, Lourdes, fruto do nosso suor. Ninguém nunca vai tirar isso de você, ele prometeu. Onde foi que tudo mudou? Aquela promessa, agora quebrada, ecoava em minha mente como uma traição vinda do túmulo. Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo? A pergunta martelava em minha cabeça, mas eu não tinha resposta. Apenas um vazio imenso onde antes havia confiança. Ao chegar à mansão, a casa que eu ajudei a projetar e a decorar com tanto amor, senti-me uma estranha. A porta de carvalho maciço parecia imponente e fria, uma barreira. Lá dentro, o silêncio era opressor. Cada objeto, cada quadro na parede, cada móvel de luxo parecia zombar de mim. Eram testemunhas silenciosas da minha dedicação e agora, da minha exclusão. Lembrei-me das vezes que Ricardo, com um sorriso falso, dizia: Lourdes, você tem certeza? Sua memória anda tão fraca ultimamente. Eles me fizeram duvidar de mim mesma, aos poucos, plantando sementes de insegurança até que eu começasse a acreditar que talvez eu fosse mesmo apenas uma velhinha confusa e antiquada, um fardo que eles mal podiam esperar para se livrar. Para minha surpresa, Sofia e Ricardo já estavam lá, agindo como os novos donos do castelo. Eles falavam sobre redecorar, sobre vender alguns dos móveis velhos da mamãe. Sofia apontou para a poltrona onde eu costumava me sentar para ler e disse sem um pingo de remorso: essa coisa cafona é a primeira que vai embora. Ela nem sequer olhou para mim enquanto falava. Eu era um fantasma na minha própria casa, uma presença invisível cujo passado estava sendo ativamente apagado diante dos meus olhos. Eu queria gritar, queria dizer que cada peça ali tinha uma história, a nossa história, mas a minha voz não saía. O nó na minha garganta era feito de anos de pequenas humilhações que agora se uniam em uma grande e sufocante bola de dor. Num canto da sala de estar, coberta por um lençol empoeirado, estava minha velha máquina de costura. Aproximei-me e toquei a madeira fria, e as memórias vieram com a força de uma enchente. Lembrei-me das noites em claro, com os dedos doloridos e os olhos ardendo, costurando para fora para juntar cada centavo. Foi com aquele dinheiro, o dinheiro do meu suor,
que Afonso comprou suas primeiras ferramentas e abriu a pequena construtora que se tornaria um império. Eu sacrifiquei meu sonho de ter um ateliê, de ter meu próprio nome em uma etiqueta, para que o nome dele brilhasse. E agora, tudo o que me restava daquele sacrifício era uma máquina esquecida num canto e uma cabana caindo aos pedaços. A imagem de Sofia, ainda menina, me veio à mente. Lembrei-me do dia em que vendi o colar de pérolas e os brincos de ouro que herdei da minha mãe. Foi para pagar a matrícula da melhor escola da cidade e, mais tarde, a faculdade caríssima no exterior. É para o futuro dela, Lourdes, para que ela tenha tudo o que não tivemos. Afonso me disse naquele dia e eu concordei sem hesitar. Eu daria a ela o mundo se pudesse. E, de certa forma, eu dei. Dei o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E, em troca, recebi seu desprezo e uma risada cruel como pagamento por uma vida inteira de dedicação e amor incondicional. A distância começou a crescer quando ela voltou da faculdade, trazendo Ricardo a tiracolo. Ele era ambicioso, charmoso para os de fora, mas seus olhos eram frios. Ele via em mim um resquício de um passado humilde que não se encaixava em seus planos de grandeza. Começou com pequenas coisas, piadas sobre minhas roupas simples, comentários sobre meu jeito do interior. Ele envenenou a mente de Sofia sutilmente, fazendo-a sentir vergonha de suas próprias origens, vergonha de mim. Os convites para jantares pararam de chegar. Os telefonemas se tornaram raros. A senhora não ia gostar, mamãe. É um ambiente muito moderno. Era a desculpa que Sofia sempre dava, ecoando as palavras do marido. Durante a doença de Afonso, o isolamento se tornou completo. Com a desculpa de poupar-me do estresse, eles assumiram o controle de tudo, das finanças, das decisões médicas, das visitas. Eu era informada das coisas depois que já haviam acontecido. Se eu questionava algo, Ricardo dizia, com uma falsa paciência: "Não se preocupe com isso, Lourdes. Deixe que a gente cuida de tudo. A senhora precisa descansar." Eles me trataram como uma criança incapaz, me afastando do meu próprio marido em seus últimos dias. Eu me sentia presa, vigiada, uma prisioneira em uma gaiola de ouro que eu mesma ajudei a construir. A solidão era uma companheira constante, mesmo com a casa cheia. Naquela noite, a primeira noite como uma intrusa na minha própria casa, eu não consegui dormir. Cada estalo da madeira, cada sombra nos corredores longos e silenciosos parecia uma ameaça. A mansão, que antes era meu refúgio, agora parecia um mausoléu opressor, cheio de fantasmas de promessas quebradas. Levantei-me e, no escuro, fiz uma pequena mala. Coloquei dentro algumas peças de roupa, meus documentos e a única coisa que realmente importava: a foto gasta de um Afonso jovem e sorridente, de uma época em que éramos apenas nós dois contra o mundo. Olhei ao redor para aquele luxo que não significava mais nada e senti uma clareza fria e assustadora tomar conta de mim. Eu não pertencia mais àquele lugar. Segurando a chave da cabana na mão, o metal frio contra a minha pele, senti algo mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, profunda e latejante, mas abaixo dela uma nova camada se formava. Era dura, fria e inabalável. Era a dignidade de quem já perdeu tudo e não tem mais nada a temer. As lágrimas que haviam me cegado secaram. O tremor em minhas mãos parou. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela, para a figura frágil de uma senhora de luto, e vi algo novo em seus olhos, uma faísca de aço. A humilhação havia me quebrado, mas no lugar da fratura, algo muito mais forte estava nascendo. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A viagem de ônibus até a cabana foi longa e silenciosa. A cidade grande, com seus prédios de vidro que um dia me encheram de orgulho, foi ficando para trás, dando lugar a estradas de terra e ao verde denso do campo. Cada solavanco do veículo parecia ecoar o caos dentro de mim. Eu segurava a chave de ferro na palma da mão, sentindo seu peso e sua frieza. Ela não era apenas a chave de uma casa, mas a chave para o meu exílio, o símbolo da minha nova realidade. Enquanto a paisagem mudava, eu sentia algo mudar dentro de mim também. O choro havia secado, e no lugar dele, um silêncio gelado começava a se instalar. Eles pensaram que estavam me mandando para o fim, mas eu sentia que estava, na verdade, voltando para o começo de tudo. Quando finalmente cheguei, a cabana estava exatamente como eu me lembrava, só que mais velha, mais cansada, como eu.
O cheiro de pinho e terra úmida me invadiu, um perfume de tempos mais simples. A poeira cobria tudo como um véu, e teias de aranha se estendiam pelos cantos, como joias esquecidas. Andei pelos 2 cômodos, tocando os móveis rústicos que eu e Afonso havíamos construído com nossas próprias mãos. A cama de madeira, a mesa pequena na cozinha, a lareira de pedra no centro da sala. Tudo ali contava a nossa história, a história que Sofia e Ricardo fizeram questão de apagar. Naquela noite, o silêncio não era opressor como na mansão. Era um silêncio profundo, que me permitia ouvir meus próprios pensamentos pela primeira vez em anos. Naquele isolamento, comecei a juntar as peças do quebra-cabeça da minha própria vida. Lembrei-me de conversas estranhas, de documentos que Ricardo me pedia para assinar com pressa, dizendo que era apenas burocracia da empresa. Lembrei-me do olhar vago de Afonso em seus últimos meses, de como ele parecia querer me dizer algo, mas a doença ou a presença constante de Sofia o impediam. A névoa da confusão que eles criaram ao meu redor começou a se dissipar. Eles não me fizeram de boba. Eu permiti, por amor à minha filha e confiança no meu marido, que eles tomassem as rédeas. Mal sabiam eles que, ao me darem esta cabana, me deram também o único lugar onde suas mentiras não podiam me alcançar. Eles subestimaram a cabana. E, principalmente, subestimaram a mim. No dia seguinte, comecei uma arrumação que era mais uma escavação arqueológica do meu próprio passado. Abri o velho baú de madeira no pé da cama e encontrei meus antigos cadernos de costura, com os pedidos e as medidas de clientes de décadas atrás. Encontrei a primeira ferramenta que Afonso comprou, uma plaina de madeira que ele guardou como um troféu. Cada objeto era uma pontada de dor, mas também um lembrete da força que eu já tive. Eu não era a mulher frágil e confusa que eles pintaram. Eu era a mulher que costurou noite adentro para comprar aquela mesma plaina. Eu era a base sobre a qual aquele império foi construído. E essa mulher ainda estava ali, em algum lugar, soterrada sob anos de humilhação. Numa pequena estante improvisada, vi os poucos livros que Afonso guardava. Ele não era um homem de muitas leituras, mas tinha um carinho especial por um livro de poesias de Drummond, que eu lhe dei em um de nossos primeiros aniversários de casamento. Peguei o volume de capa gasta, sentindo a textura familiar do papel antigo. As páginas amareladas pareciam frágeis ao toque. Abri-o aleatoriamente e um pequeno pedaço de papel dobrado caiu no meu colo. Não era um marcador, era um bilhete com a caligrafia tremida de Afonso em seus últimos dias. Meu coração disparou, um tambor surdo no silêncio da cabana. O que ele teria escrito para mim que não podia dizer em voz alta? Desdobrei o papel com os dedos trêmulos. A mensagem era curta, enigmática, mas direta como um raio. Dizia: Lourdes, meu amor. Onde o fogo aqueceu nosso começo, reside a proteção do nosso fim. Li e reli a frase 1 de vezes, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O fogo que aqueceu nosso começo. Meus olhos se fixaram imediatamente na grande lareira de pedra, o coração da pequena cabana. Era ali que nos sentávamos nas noites frias, sonhando com o futuro, fazendo planos em voz alta enquanto as chamas dançavam. Era ali que ele havia escondido algo, uma proteção. Uma última cartada de um homem que, eu começava a entender, sabia exatamente o que estava por vir. Aproximei-me da lareira, o cheiro de cinzas frias enchendo minhas narinas. Comecei a passar as mãos pelas pedras ásperas e irregulares, uma por uma. Testei cada fresta, cada saliência. Por um momento, a dúvida me assaltou. E se eu estivesse imaginando coisas? E se a dor estivesse me fazendo ver segredos onde não havia nada? Era exatamente isso que Ricardo diria. A senhora está vendo coisas, Lourdes. Sua mente está lhe pregando peças. Afastei a voz dele da minha cabeça e continuei, movida por uma intuição que era mais forte do que qualquer lógica. Então, meus dedos sentiram. Uma das pedras na lateral moveu-se minimamente sob a minha pressão. Usei a ponta de um atiçador de ferro para forçar a fresta. A pedra, pesada, cedeu com um rangido surdo, revelando um buraco escuro na parede, um compartimento secreto. Com o coração na boca, enfiei a mão na cavidade fria e empoeirada. Meus dedos tocaram algo liso e rígido. Puxei com cuidado, e o que veio à luz foi uma pasta de couro escura, pesada e selada com uma fivela de metal oxidado. Sentei-me no chão de madeira, a pasta no meu colo,
sentindo o peso de anos de segredo. O que quer que estivesse ali, esperava por mim há muito tempo. E eu sabia, com uma certeza que gelava meus ossos, que aquilo mudaria absolutamente tudo. Levei a pasta para a mesa da cozinha, onde a luz do sol da tarde entrava pela janela. Minhas mãos não tremiam mais de fraqueza, mas de uma expectativa tensa. Abri a fivela e o som do metal estalando pareceu ecoar por toda a cabana. Dentro, havia uma série de documentos, perfeitamente organizados. O primeiro que peguei era uma escritura. O papel era grosso, oficial. Comecei a ler as informações, meu cérebro tentando processar o jargão jurídico, até que meus olhos encontraram o nome do proprietário do terreno onde a nossa mansão foi construída. E o nome que estava ali, claro e inconfundível, era o meu. Lourdes Almeida Santos. Apenas o meu. A promessa de Afonso, feita naquele mesmo terreno baldio tantos anos atrás, voltou à minha mente com a força de um trovão. Isto é nosso, Lourdes, fruto do nosso suor. Ninguém nunca vai tirar isso de você. Ele não estava apenas sendo romântico. Ele estava sendo literal. Ele colocou a terra, a base de tudo, em meu nome, como a proteção definitiva. Uma salvaguarda que ele nunca mencionou. Um ato de amor e de desconfiança que só agora se revelava. A casa, legalmente, pertencia a quem possuía o terreno. A mansão, o jardim, a piscina, cada tijolo assentado sobre aquela terra era, e sempre foi, meu. A risada de Sofia no escritório de advocacia ecoou em minha mente, mas agora soava oca, patética. Debaixo da escritura havia um envelope grosso, lacrado. Na frente, a caligrafia de Afonso. Para minha Lourdes, caso a justiça precise de uma mão. Abri o envelope e encontrei um segundo testamento. Este, redigido à mão, datado de apenas 6 meses antes de sua morte, e assinado por ele e por uma testemunha cujo nome eu reconheci imediatamente. Dr. Amadeu, um juiz aposentado e o amigo mais antigo e leal de Afonso. O documento era uma confissão e uma sentença. Nele, Afonso explicava que o primeiro testamento, lido pelo Dr. Monteiro, era uma farsa, um teste final para o caráter de Sofia. Um teste no qual ela havia falhado de forma espetacular. O verdadeiro testamento era cruel em sua simplicidade. Afonso deserdava Sofia por completo, citando sua ganância e o abandono a que ambos fomos submetidos por ela e pelo marido. Deixava absolutamente tudo para mim, com uma única e dolorosa cláusula. Sofia teria 1 ano para reaver sua parte na herança, mas apenas se provasse, através de atos e não de palavras, ser uma filha dedicada e arrependida. Era a última tentativa de um pai de salvar sua filha de si mesma. Mas o prazo já estava correndo e o desprezo dela já havia sido a sua resposta. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio, porque nem eu mesma sabia, até aquele exato momento. A última pilha de papéis na pasta era a mais fria de todas. Eram cópias de extratos bancários, de contratos da construtora, de transferências para contas no exterior. Eram as provas irrefutáveis de que Ricardo vinha desviando dinheiro da empresa há anos, levando o negócio que construímos com sangue e suor à beira da falência. Afonso sabia de tudo. Ele estava juntando as provas, em silêncio, enquanto a doença o consumia. Ele não estava apenas doente. Ele estava sendo traído de todas as formas possíveis, pelo homem que sua filha colocou dentro de nossa casa. A manipulação, o isolamento, tudo fazia sentido agora. Não era para me proteger do estresse. Era para me impedir de descobrir a verdade. Sentei-me ali, na cozinha da pequena cabana, cercada pela verdade devastadora. A dor da traição era imensa, mas algo mais forte começava a tomar seu lugar. Uma clareza fria, uma calma mortal. Eu não tinha herdado apenas uma cabana velha. Eu tinha herdado a justiça. Tinha herdado o poder de restaurar a ordem, de proteger o legado de Afonso e de recuperar minha dignidade. O choro não veio. A raiva explosiva também não. O que senti foi o despertar de uma força que eu havia esquecido que possuía. A costureira, a administradora, a esposa, a mãe, todas essas versões de mim se uniram para dar lugar a uma nova Lourdes, a executora do último desejo de seu marido. Olhei pela janela e vi o sol começar a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo.
A beleza daquele fim de dia contrastava com a escuridão que se revelara para mim. Peguei meu celular, um aparelho simples que mal usava, e disquei um número que não ligava há muito tempo. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Do outro lado da linha, uma voz de homem, envelhecida mas firme, atendeu. Alô? Eu respirei fundo, sentindo o peso da pasta de couro ao meu lado. Amadeu? É a Lourdes? A esposa do Afonso. Eu preciso da sua ajuda. O jogo havia virado. Sofia e Ricardo celebravam sua vitória em minha mansão, bebendo vinhos caros e planejando o futuro que roubaram. Eles se sentiam intocáveis, os reis em seu novo castelo. Dançavam sobre o túmulo do meu marido e sobre os escombros da minha vida, acreditando que a velha senhora havia sido descartada para sempre em sua cabana no meio do nada. Eles riam da minha suposta ingenuidade, da minha fraqueza, da minha dor. Mal sabiam eles que, no silêncio do campo, a mulher que eles humilharam estava armando o palco para o ato final. A noite caiu sobre a cabana, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo do escuro. Eu era o escuro. Eu era a tempestade que se formava silenciosamente no horizonte, pronta para desabar sobre eles. Guardei os documentos de volta na pasta de couro, com um cuidado quase cerimonial. Cada papel era uma peça da minha armadura. Cada assinatura, uma arma. Eles haviam começado uma guerra sem saber que eu já tinha em mãos o mapa de sua aniquilação. Enquanto a lua subia no céu, eu comecei a traçar meu plano. Não seria uma vingança barulhenta e cheia de gritos. Seria silenciosa, cirúrgica e implacável. Seria uma lição de dignidade, uma demonstração de que o verdadeiro poder não está no dinheiro que se rouba, mas na verdade que se defende. Eles me deram as migalhas, rindo da minha desgraça. Agora, eu usaria essas migalhas para construir o caminho que os levaria diretamente à sua própria ruína. O espetáculo deles estava prestes a terminar, e eu seria a diretora da cena final. Eu voltei para a mansão uma semana depois, mas não era a mesma mulher que havia saído de lá. Eu não carregava mais o peso da humilhação, mas o peso frio e sólido da pasta de couro que segurava com firmeza. Eles me receberam na sala de estar, o palco de tantas das minhas pequenas mortes diárias. Sofia e Ricardo estavam sentados no sofá de veludo branco como um rei e uma rainha em seu trono recém-conquistado, com sorrisos condescendentes nos lábios. Eles achavam que eu tinha vindo rastejar, implorar por um lugar para viver. Mal sabiam eles que eu não vinha pedir nada. Eu vinha tomar de volta o que era meu por direito e cobrar a conta de uma vida inteira de sacrifícios ignorados. Ao meu lado caminhava Dr. Amadeu, um homem cuja presença emanava uma autoridade silenciosa e inabalável. Seus cabelos brancos e sua postura ereta eram o oposto perfeito da figura trêmula e culpada do Dr. Monteiro, que Ricardo havia convocado, certamente esperando que ele me intimidasse com jargões legais. O advogado deles me olhou, pálido e suando frio, como se já soubesse que estava prestes a testemunhar o desmoronamento do castelo de cartas que ele mesmo ajudou a construir. O ar na sala estava denso, carregado não de tristeza, mas de uma eletricidade tensa, a calmaria que precede a tempestade mais violenta. Eu me sentia estranhamente calma, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Nos sentamos na sala de estar, a mesma onde Sofia decretou que minha poltrona seria a primeira a ir embora. O silêncio se estendeu por um longo momento, quebrado apenas pelo tilintar do gelo no copo de uísque de Ricardo. Ele me olhava por cima da borda do copo, um predador observando sua presa ferida. Eu sustentei seu olhar sem piscar, sentindo a força que emanava dos documentos dentro da pasta em meu colo. Cada segundo de silêncio era uma pequena vitória, um tijolo a mais na reconstrução da minha dignidade. Eles esperavam que eu chorasse, que eu suplicasse, mas a Lourdes que chorava havia ficado para trás, enterrada sob a poeira e as cinzas da lareira daquela cabana. Eu comecei em voz baixa, mas firme, cada palavra cuidadosamente escolhida. Eu fui para a cabana, como vocês sugeriram, Sofia. Foi uma boa ideia. Me deu tempo para pensar, para lembrar. Olhei diretamente nos olhos da minha filha, que revirou os dela com impaciência. Ricardo soltou uma risada abafada. Pensar no quê, mamãe? Em como vai sobreviver com a sua aposentadoria? Se veio pedir ajuda, seja direta.
A arrogância deles era tão grande, tão cega, que eles não conseguiam enxergar o abismo que se abria sob seus pés. Eles ainda me viam como a figura frágil e senil que eles mesmos haviam se esforçado tanto para criar na minha própria mente e na dos outros. Coloquei a pasta de couro sobre a mesa de centro de vidro. O som seco do couro batendo no vidro ecoou na sala silenciosa como um tiro de largada. Ricardo olhou para a pasta com desdém. "O que é isso, Lourdes? As contas da sua aposentadoria? Os papéis da sua cabana caindo aos pedaços?" Ele se inclinou para a frente, o sorriso de escárnio ainda em seu rosto. "Seja o que for, tenho certeza de que o Dr. Monteiro pode nos ajudar a entender esses seus papéis velhos." Ele estava tentando me humilhar mais uma vez, me tratar como uma criança ignorante. Mas seu sorriso vacilou por um instante quando viu que eu não reagi. Meus olhos estavam fixos nos dele, frios como o aço. Sofia, percebendo a mudança na atmosfera, interveio com uma falsa doçura que já não me enganava mais. "Mamãe, por favor, se você está com dificuldades, nós podemos ajudar. Podemos arranjar um bom asilo para a senhora, um lugar confortável." A oferta era a última pá de cal em meu caixão, o insulto final embrulhado em um laço de falsa preocupação. Eles ainda não entendiam. Eles não viam a mulher sentada à sua frente. Eles viam um problema a ser administrado, um passado a ser apagado. E era exatamente essa cegueira que selaria o destino deles. Abri a pasta sem pressa, sentindo o olhar de todos sobre as minhas mãos. O primeiro documento que retirei foi a escritura do terreno. O papel era antigo, amarelado pelo tempo, mas o selo do cartório era nítido. Não disse uma palavra. Apenas deslizei o documento pela mesa até que ele parasse na frente do Dr. Amadeu. Ele colocou seus óculos de leitura, analisou o papel por um instante e então olhou para Ricardo e Sofia, sua expressão séria e impassível. O silêncio na sala tornou-se pesado, quase palpável. Ricardo parou de sorrir. Sofia franziu a testa, uma expressão de confusão e irritação começando a se formar em seu rosto perfeitamente maquiado. Eles podiam me ignorar, mas não podiam ignorar a autoridade que Dr. Amadeu representava. Dr. Amadeu limpou a garganta e sua voz soou clara e ressonante na sala. "Esta é a escritura original do terreno sobre o qual esta casa foi construída, datada de 45 anos atrás." Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Sofia. "Ela está registrada única e exclusivamente em nome de Lourdes Almeida Santos." Um silêncio mortal caiu sobre a sala. A informação pairou no ar, uma bomba que ainda não havia explodido. Legalmente, a casa e tudo que estava nela pertenciam ao dono do terreno. A mansão, o império que eles acreditavam ter herdado, na verdade, sempre fora minha. Ricardo foi o primeiro a reagir, levantando-se de um salto. "Isso é um absurdo, uma falsificação. O testamento do meu sogro foi claro." Ele gesticulava, o rosto vermelho de raiva e pânico. "Essa velha deve ter forjado isso. Ela está senil, não sabe o que faz." Ele se virou para o Dr. Monteiro, buscando apoio, mas o advogado estava branco como papel, incapaz de formular uma frase. Sofia olhava do papel para o meu rosto, a máscara de superioridade dela começando a rachar, revelando a garotinha assustada e gananciosa por baixo. "Mamãe, o que significa isso?" Ela sussurrou, a voz trêmula. Meu próximo movimento foi pegar a segunda pilha de papéis, extratos bancários, cópias de contratos, registros de transferências internacionais. Não precisei dizer nada. Apenas deslizei a pilha pela mesa, desta vez parando na frente do Dr. Monteiro. "Acredito que o senhor reconhecerá algumas dessas transações, Dr. Monteiro. Afinal, sua assinatura está em algumas delas, como consultor jurídico da empresa." O advogado recuou na cadeira como se os papéis queimassem, seus olhos arregalados de puro terror. Ele sabia exatamente o que estava ali. As provas irrefutáveis da fraude sistemática que Ricardo vinha cometendo na empresa de Afonso por anos. O rosto do Dr. Monteiro perdeu toda a cor. Ele olhou para Ricardo com desespero, uma súplica silenciosa em seus olhos. A cumplicidade entre eles era palpável. Ricardo, percebendo que estava encurralado, explodiu. "O que você pensa que está fazendo, sua velha ingrata, depois de tudo que fizemos por você?" Ele avançou em minha direção, mas Dr. Amadeu se levantou calmamente, colocando-se entre nós.
Sua presença era suficiente para deter Ricardo, que parou, ofegante, o ódio estampado em seu rosto. A violência de sua reação era a confissão que eu precisava. O castelo de areia deles estava desmoronando, grão por grão, diante de seus olhos. Sofia olhou para o marido, depois para os papéis, e pela primeira vez viu o medo genuíno em seus olhos. O medo de quem percebe que apostou tudo no cavalo errado. O medo de quem entende que o luxo, o status, a vida que ela tanto amava, foram construídos sobre um pântano de mentiras e crimes. Ela olhou para mim, não mais com desprezo, mas com uma incompreensão desesperada. Mamãe, ela começou, mas a palavra morreu em seus lábios. Não havia mais nada a ser dito entre nós que não fosse a verdade nua e crua que estava sobre aquela mesa. E então, para o golpe final, Dr. Amadeu pegou o último envelope da pasta. Sua voz, solene e grave, preencheu o silêncio atordoado. E este, ele disse, retirando um documento escrito à mão, é o verdadeiro e último testamento de Afonso Santos, redigido e autenticado por mim, 6 meses antes de seu falecimento. Ele começou a ler. A sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir a batida descompassada do meu próprio coração. As palavras de Afonso, lidas pela voz firme de seu amigo mais leal, eram como fantasmas que voltavam para assombrar os vivos e fazer justiça aos mortos. A voz de Amadeu ecoou as palavras de Afonso. Deixo o primeiro testamento, lido pelo Dr. Monteiro, como um teste final ao caráter da minha única filha, Sofia. Um teste para sua ganância e sua lealdade. Se, ao receber tudo, ela demonstrasse um pingo de compaixão e cuidado por sua mãe, a mulher que sacrificou tudo por nós, então este segundo testamento jamais deveria ser revelado. Ele fez uma pausa, e o peso daquelas palavras esmagou o que restava do ar na sala. Ricardo estava paralisado, e Sofia tremia da cabeça aos pés, o rosto coberto de lágrimas silenciosas de choque e vergonha. O testamento continuava, implacável. Caso ela falhasse, como meu coração partido suspeitava que falharia, este documento se torna minha vontade final. Deserdo minha filha, Sofia, por completo, por sua ingratidão e pelo abandono a que submeteu a mim e a sua mãe. Deixo a totalidade dos meus bens, sem exceção, para minha amada esposa, Lourdes, a única parceira verdadeira da minha vida. O som que Sofia fez não foi um grito, foi um soluço seco, o som de algo se quebrando por dentro, de forma irreparável. A risada dela no escritório de advocacia agora parecia um eco distante de um mundo que não existia mais. Eu me levantei. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu não era mais a velhinha invisível no canto da sala. Eu era a dona da casa, a executora da justiça, a guardiã de um legado. Olhei para Sofia, cujos olhos imploravam por algo que eu não podia mais dar. Perdão. Olhei para Ricardo, cujo rosto era uma máscara de ódio impotente. Minha voz saiu calma, sem um pingo de tremor. Esta casa é minha. O terreno é meu. A empresa é minha. Fiz uma pausa, deixando a realidade se assentar. Vocês têm 24 horas para retirar seus pertences pessoais e sair da minha propriedade. Quanto a você, Ricardo, continuei, virando-me para ele, Dr. Amadeu entregará estas provas de fraude e desvio de dinheiro ao Ministério Público amanhã de manhã. Você terá que se explicar para a polícia, não para mim. O desespero tomou conta de suas feições. Ele caiu de joelhos, não diante de mim, mas diante do abismo de sua própria ruína. Sofia soluçava incontrolavelmente, um som patético que não me causava mais nenhuma emoção. O amor que eu sentia por ela havia sido corroído por anos de desprezo, e a humilhação final no escritório de advocacia havia transformado o que restava em cinzas. Eu não esperei por uma resposta. Não havia mais nada a ser discutido. A justiça de Afonso havia sido feita. A minha dignidade havia sido restaurada. Virei-me e caminhei em direção à porta, com o Dr. Amadeu ao meu lado. Não olhei para trás. Deixei-os ali, no meio da sala luxuosa que agora era apenas uma cela dourada, cercados pelas ruínas de sua própria ganância. O silêncio que deixei para trás foi a minha resposta final. Era o som da minha vitória. Uma vitória silenciosa, amarga, mas absolutamente necessária. A costureira humilhada havia dado o último ponto naquela história.
E era um ponto final. Na manhã seguinte, a mansão, que por tantos anos pareceu uma gaiola de ouro, finalmente respirou. Eu não precisei dizer uma palavra. O silêncio da minha decisão era mais poderoso do que qualquer grito. Observei da janela da cozinha, o mesmo lugar onde preparei incontáveis refeições com amor, enquanto eles carregavam caixas e malas para o carro de luxo que em poucas horas já não seria mais deles. Não havia choro, não havia súplicas. Apenas o som arrastado dos seus passos apressados e a vergonha estampada em seus rostos. Eles não eram mais os donos do castelo. Eram apenas invasores sendo despejados, e a indiferença no meu olhar era a sentença final que eles jamais esperariam receber de mim. Eu não sentia ódio, nem mesmo pena. Eu sentia paz, uma paz fria e profunda que eu não conhecia há décadas. Ricardo não teve tempo de fugir. Antes mesmo que o carro deles chegasse ao fim da nossa rua, 2 viaturas da polícia já o aguardavam no portão. Dr. Amadeu havia sido mais rápido. Vi pelo canto do olho o desespero de Sofia, suas mãos batendo no vidro do carro, mas o som não chegava até mim. Era uma cena de um filme mudo, distante. A justiça, às vezes, não faz barulho. Ela simplesmente acontece, com a força silenciosa de uma avalanche que arrasta tudo o que é podre e falso pelo caminho. O império de mentiras de Ricardo, construído sobre o meu suor e a confiança do meu marido, desmoronou em uma única manhã. E eu, a velha senhora que ele tanto subestimou, fui a arquiteta de sua queda, usando apenas a verdade como minha ferramenta. Sofia me ligou naquela tarde, a voz embargada pelo choro. Era um choro de desespero, não de arrependimento. Ela falava em perdão, em família, em como eu não podia fazer aquilo com ela, sua única filha. As palavras eram as mesmas de sempre, as ferramentas de manipulação que ela aprendeu a usar tão bem, mas elas não tinham mais poder sobre mim. Escutei em silêncio até que ela terminasse seu discurso patético. Quando ela finalmente parou, esperando minha resposta, eu disse apenas uma coisa, com a voz mais calma que já tive na vida. A filha que eu amava não me abandonaria por dinheiro, Sofia. Eu não sei quem você é. Não me procure mais. E então, eu desliguei. Pela primeira vez, eu cortei o fio que me prendia a ela. Um fio que há muito tempo só me trazia dor e humilhação. Nos dias que se seguiram, comecei a exorcizar os fantasmas daquela casa. Tirei os quadros frios e sem alma que eles compraram, as esculturas modernas que não significavam nada para mim. No lugar deles, coloquei de volta os porta-retratos com as fotos antigas, as minhas e de Afonso, jovens e cheios de sonhos. A poltrona que Sofia chamou de cafona foi devolvida ao seu lugar de honra, ao lado da lareira. E a minha velha máquina de costura, símbolo do meu sacrifício, foi tirada do canto empoeirado e colocada no centro da sala de estar, como um trono. A casa voltou a ser um lar, o meu lar. Cada objeto agora contava a minha história, não a história da ganância deles. Era um renascimento silencioso, tijolo por tijolo. Com a ajuda de Dr. Amadeu, tomei as rédeas da empresa. Vi os números, a dimensão do rombo que Ricardo havia deixado. Mas também vi a lealdade dos funcionários antigos, aqueles que começaram com Afonso e que me olhavam com um respeito que minha própria filha nunca teve. Decidi não continuar com o negócio. Era um capítulo que pertencia ao meu passado com Afonso. Vendi a construtora, mas com uma condição. Todos os funcionários seriam mantidos em seus cargos. O dinheiro da venda não era para mim um troféu de vitória, mas uma ferramenta para construir meu futuro. Um futuro que, pela primeira vez em 50 anos, seria apenas meu. Um futuro onde eu não precisaria mais sacrificar nada por ninguém. A mansão, com toda a sua grandeza, começou a parecer grande demais, silenciosa demais. As memórias ali eram um misto de felicidade e dor profunda. Eu a vendi também. Usei parte do dinheiro para criar uma fundação em nome de Afonso, para ajudar jovens aprendizes na área da construção civil, para que outros sonhos como o dele pudessem florescer. Foi a minha forma de honrar o homem bom que ele foi, antes que a doença e a manipulação o enfraquecesse. Eu não precisava de luxo para me sentir rica. Minha riqueza estava na minha paz de espírito, na minha dignidade recuperada e na liberdade de finalmente poder escolher o meu próprio caminho, sem pedir permissão a ninguém.
e o meu caminho me levou de volta para o começo de tudo, para a cabana. Mas não a cabana velha, e caindo aos pedaços que Sofia descreveu com tanto desprezo. Contratei os melhores artesãos e a reformei, mantendo sua alma rústica, mas tornando-a confortável e acolhedora. Onde antes havia poeira e abandono, agora havia luz e calor. A lareira, que guardou o segredo da minha libertação, voltou a aquecer minhas noites. Aquele lugar não era mais o meu exílio, era o meu refúgio escolhido, o meu palácio de madeira e pedra, construído sobre as fundações da verdade e da resiliência. Era a prova de que o que eles viam como migalhas era, na verdade, a minha fortaleza. Ao lado da cabana, onde o sol batia pela manhã, eu construí o meu sonho. Um pequeno ateliê, todo de vidro e madeira, com uma grande mesa de corte no centro e rolos de tecido de todas as cores alinhados na parede. A minha velha máquina de costura agora tinha um lugar de destaque, pronta para criar, não mais por necessidade, mas por puro prazer. O som da agulha perfurando o tecido se tornou a trilha sonora da minha nova vida. Eu não era mais a esposa de Afonso, nem a mãe de Sofia. Eu era Lourdes, a costureira. E pela primeira vez, meu nome em uma etiqueta, mesmo que fosse apenas para mim, parecia mais valioso do que qualquer império. Hoje, minha vida é simples. Acordo com o som dos pássaros, não com o silêncio opressor de uma casa cheia de estranhos. Tomo meu café na varanda, olhando para as árvores que Afonso plantou. Passo minhas tardes no ateliê, criando peças que me trazem alegria. Não sinto solidão, sinto solitude. É a diferença entre estar sozinha e estar em paz consigo mesma. Aprendi que a maior traição não é a que vem dos outros, mas a que cometemos contra nós mesmos quando permitimos que nos diminuam, que apaguem nossa história e nos façam duvidar do nosso próprio valor. A dor me quebrou, mas me reconstruiu em uma versão de mim mesma muito mais forte. Às vezes penso em Sofia, não com raiva, mas com uma tristeza distante. Ela teve tudo: amor, oportunidades, conforto, e trocou tudo isso pela ilusão do poder e do dinheiro. Ela não perdeu apenas uma herança, ela perdeu a si mesma, perdeu sua história, perdeu sua mãe. Espero que um dia ela entenda que o verdadeiro legado não está nos bens que acumulamos, mas no respeito que conquistamos e na dignidade com que vivemos. A justiça que eu busquei não foi uma vingança contra ela, mas um ato de amor próprio. Foi a minha forma de dizer ao mundo e a mim mesma que eu existo, que eu importo e que ninguém nunca mais riria da minha dor. A minha história é sobre perdas, mas também sobre reencontros. O reencontro com a minha força, com os meus sonhos e, acima de tudo, com o respeito por mim mesma. Demorou quase 80 anos para eu entender que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. A cabana que minha filha desprezou não era o fim, era o começo. O começo da minha verdadeira vida. E essa é uma herança que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. É o legado que eu deixo para mim mesma, costurado ponto por ponto, com a linha inquebrável da minha própria dignidade. Eu sei que muitas de vocês podem ter passado por humilhações parecidas, sentindo-se invisíveis dentro da própria família. A minha virada não foi um milagre, foi uma decisão. A decisão de parar de chorar e começar a lutar com as armas que eu tinha. A justiça pode ser silenciosa, mas ela é poderosa. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.